Glórias a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é o bem mais precioso que nós devemos ter na nossa vida, porque ali tem exatamente tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada diante de Deus. E meditando na palavra, em específico no livro de Provérbios, se nós pararmos para nos atentar a esse livro, Salomão deixou grandes e sábios conselhos de como a gente deve administrar a nossa vida para que as bênçãos de Deus, elas se acheguem a nós. Por exemplo, o livro de Provérbios, ele nos ensina a confiar em Deus. Provérbios capítulo 3, o versículo 5 vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso coração, ele é corrupto e enganoso. E Provérbios também diz que há caminhos para os homens que aos nossos olhos são bons, mas o fim deles são caminhos de morte. Provérbios também vai nos ensinar a ter cuidado com aquilo que nós falamos. Provérbios capítulo 13, o versículo 3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. E Jesus lá na frente falou que nós vamos prestar conta de cada uma das palavras que saem das nossas bocas, que as nossas palavras nos condenarão ou as nossas palavras nos justificarão. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Provérbios também vai nos ensinar a valorizar a palavra de Deus. Olha lá, Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. E se tem algo que o Espírito falou através da vida de Paulo lá em Tessalonicenses, é para que nós não desprezemos as profecias, para nós não extinguirmos o Espírito Santo de Deus. E quando a gente não extingue o Espírito Santo de Deus, a gente ouve e dá crédito para aquilo que ele está falando para a igreja. E dentre tantos outros conselhos que existe no livro de Provérbios, Provérbios também vai nos ensinar acerca de algo que é muito, mas muito latente nas nossas vidas, que se chama preguiça. Olha o que diz Provérbios capítulo 24, versículo 30 e 31. Olha o que Salomão escreveu: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que estava toda cheia de cardos e a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedras estava derrubado. Salomão, ele passa por um campo e ele passa e vê uma vinha. E a primeira pergunta que eu me fiz é: o que é um campo e o que é uma vinha aos olhos de Deus? Se a gente for olhar fisicamente falando, um campo é uma porção de terra, é um lugar aonde se faz uma plantação, é uma terra onde plantaremos. A vinha, se nós olharmos para a vinha, ela vai ser o tipo de plantação que nós edificamos nesse campo. Espiritualmente falando, quando nós olhamos para o campo, nós temos que entender esse campo em duas conotações. Este campo,
Ele é o nosso corpo, porque a palavra diz que nós viemos do pó da terra. Então nós somos terra que necessita ser lavrada, mas este campo também é a seara do Senhor, porque juntos, coletivamente, nós formamos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, também precisa ser lavrada. Quando nós olhamos para aquilo que nós edificamos nesse campo, que no caso aqui Salomão viu uma vinha, essa vinha, ela é tudo aquilo que nós edificamos na nossa vida. É tudo aquilo que nós fazemos neste corpo e com este corpo. Individualmente falando, cada um aqui tem uma vinha para edificar, cada um aqui tem uma vinha para cuidar. Coletivamente falando, essa vinha é aquilo que nós fazemos, é aquilo que nós edificamos na obra do Senhor. Então, nesses campos, ou seja, no nosso corpo individual e no corpo de Cristo, a igreja, nós podemos edificar algo que seja para a glória de Deus, algo que seja uma vinha, porque Jesus disse que Ele é a videira verdadeira, ou nós podemos edificar algo que seja para a glória do homem e vender a nossa vinha para transformar a nossa vinha numa horta. Igual Jezabel nos tempos de Acabe, quando Acabe quis comprar a vinha de Nabote, algo que ele recebeu por herança. Acabe queria destruir, que era para a glória de Deus, para edificar para a glória do homem, para fazer segundo as suas vaidades. Se nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, tudo aquilo que nós edificarmos vai ser uma vinha, porque nós vamos aprender a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Mas se nós não estamos ligados na videira, tudo que nós edificarmos será uma horta, porque ao invés de negar a nós, nós negaremos a Cristo. Ao invés de negar as nossas vontades, nós negaremos a vontade de Cristo. Se nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, nós vamos produzir um fruto precioso, que é o fruto do Espírito. Porque o Senhor Jesus diz que todo aquele que está ligado nele dá muito fruto. Não dá pouco, dá muito. Mas se nós não estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, ou os nossos frutos serão frutos ruins, podres, que não servem para nada, nem para se comer, ou nós seremos estéreis, não vamos produzir absolutamente nada, porque a palavra diz que sem Ele nada podemos fazer. Se nós estamos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, o nosso fruto vai permanecer, porque Jesus disse que nos chamou e nos nomeou para que nós fôssemos, dessemos frutos e esses frutos permanecessem. Mas se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, todos os nossos frutos perecerão. E olhando para esse corpo e para essa vinha, que é o nosso corpo individual, que é o corpo de Cristo, que é aquilo que nós fazemos com e no nosso corpo, e aquilo que nós fazemos na obra e com a obra do Senhor. Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e 20:
Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Se fomos comprados, já não pertencemos a nós mesmos, mas temos um dono, alguém que é maior do que nós, alguém que nos governa. Por isso ele diz: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Em outras palavras, glorificai a Deus no vosso campo e no vosso espírito. Ou seja, edifique uma vinha, os quais pertencem a Deus. Então, se o nosso corpo individual ou coletivo, o corpo de Cristo é o campo, quando nós nos esforçamos para glorificar a Deus nesse corpo, seja tirando as vaidades, seja saindo do meio daquilo que é impuro, para nos santificarmos ao Senhor, nós estamos cuidando bem do campo. Se essa vinha, aquilo que nós edificamos, seja individual ou seja coletivo, é aquilo que nós estamos fazendo com o corpo, fazendo com o campo. Quando nós nos esforçamos para edificar algo para a glória de Deus, nós estamos então glorificando a Deus no Espírito. Estamos edificando uma vinha e não uma horta. E quando nós olhamos para essa pessoa que Salomão viu, nós vemos que esse lavrador, ele começou bem, porque ele cuidava desse campo e ele chegou até a edificar uma vinha, algo que era para a glória de Deus. Mas num determinado momento da sua vida, da sua caminhada, a preguiça e a tolice tomou conta tanto do campo quanto da vinha, porque ele abandonou o cuidado, ele abandonou as práticas das primeiras obras. Olha lá, recapitulando, Provérbios 24, versículo 30. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Então a gente entende que preguiça e tolice, falta de entendimento andam juntas. O preguiçoso é tolo, o tolo é preguiçoso. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, o versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Quando é que os nossos caminhos deixam de ser sábios? Quando a gente sabe o bem que tem que fazer e não faz, porque tem preguiça, porque tem que se esforçar, porque não é fácil. Então é melhor viver numa zona de conforto do que praticar e andar no caminho da sabedoria, deixar a tolice de lado. Olha o que a palavra diz acerca da mulher virtuosa, Provérbios 31, 27. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Como podemos ser homens e mulheres virtuosos diante de Deus se temos preguiça de negar a nós mesmos? Como podemos alcançar virtude de Deus se nós temos preguiça de perseverar no caminho da sabedoria? Mas aí eu me fiz uma pergunta. Eu falei: Deus, quem é preguiçoso aos teus olhos? Deus, quais são as obras de um preguiçoso diante da sua palavra? E aí Deus trouxe alguns versículos e nós vamos começar a analisar nesse momento se o nosso campo é um campo de preguiçoso e a nossa vinha é uma vinha de quem é tolo, de quem é falto de entendimento,
ou se nós estamos edificando, cuidando bem desse campo e dessa vinha. Provérbios capítulo 21, versículo 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. Em outras palavras, o preguiçoso recusa trabalhar no campo e na vinha. Ele não quer, ele não tem vontade, ele não tem desejo. Quer ver um exemplo disso? Parábola dos talentos. Quando o dono daquela seara saiu para uma longa viagem, ele deixou talentos na mão dos seus servos. Na mão de um ficou 5, na mão do outro ficou 2, na mão de outro ficou 1. E a Bíblia diz que Deus, ele dá conforme a capacidade de cada um. Então aquele que recebeu 1, ele é capaz sim de multiplicar aquele 1. Aquele que recebeu 5, ele tem capacidade sim de multiplicar os 5. Porque Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 talentos, o que recebeu 2 talentos, trabalharam, suaram, multiplicaram aquilo que Deus deixou na mão deles. E quando esse senhor voltou para se encontrar com esses servos, o que ele ouviu do seu senhor foi: servo bom e fiel, foi fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo eterno do seu Pai, do seu Senhor. Mas e aquele que recebeu 1? O que ele fez? Ele enterrou, ele matou, porque a gente só enterra aquilo que está morto. E quando o Senhor veio prestar conta daquele 1 talento que estava enterrado, ele se apresentou de mão vazia diante do seu Senhor. E o que ele ouviu do seu Senhor foi: servo mau e negligente. Negligente porque ele sabia o que tinha que fazer, ele sabia o jeito que ele tinha que trabalhar, e ele não fez e não trabalhou. E ele falou: porque foi infiel no pouco, lançai ele nas trevas exteriores, onde há choro e ranger de dentes. Recebeu a morte eterna. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou, ele subiu aos céus e deu dons aos homens. Cada um aqui dentro tem um talento, tem 2, tem 5 nas mãos. O que é que tem sido feito com os talentos que eu te dei? Diz o Senhor. Cadê os frutos? Cadê as obras? Cadê? O que a gente está fazendo com aquilo que Deus colocou na nossa mão? Estamos sendo servos bons e fiéis porque está multiplicando os talentos? Ou estamos sendo servos mau e negligentes porque sabemos o que temos que fazer e não fazemos? Nós estamos glorificando a Deus no campo, no corpo, individual ou coletivamente? Nós estamos glorificando a Deus no espírito, individual ou coletivamente? Ou nós estamos sendo preguiçosos e o nosso desejo de não trabalhar tem nos matado? Se nós estamos procedendo dessa forma, saiba que nós somos suicidas, porque o desejo do preguiçoso o mata, não mata o próximo,
não mata o outro, mata ele mesmo. Não está glorificando a Deus no corpo? Suicida, está se matando. Não está glorificando a Deus no espírito? Suicida, está se matando. Não está cuidando bem do campo e da vinha? Suicida. Aí a segunda obra de um preguiçoso, Provérbios capítulo 26, o versículo 15, só a parte A. O preguiçoso esconde a sua mão ao seio. Quem esconde a mão ao seio, tá o quê? De braços cruzados. O preguiçoso só sabe ficar de braços cruzados. Quando o preguiçoso olha para o campo, que é a seara do Senhor, ele vê a necessidade que a obra tem de trabalhadores, porque a seara é grande e poucos são os ceifeiros, e ele continua de braços cruzados. Não tem um espírito voluntário para ajudar a edificar uma obra para Deus. Quando Davi propôs no coração de edificar uma casa para Deus, e ele deu essa notícia ao povo, olha o que o povo fez. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 9, só a parte A. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. Tá aí, nós estamos edificando uma obra para Deus. Cadê os corações voluntários que contribuem com alegria para a edificação da obra do Senhor? Tá vendo a necessidade? Tem capacidade para fazer, recebeu o chamado do Senhor para fazer, não está fazendo por quê? Preguiçoso. Quem está de braço cruzado, quando olha para o seu campo, para o seu corpo, ele não usa as ferramentas necessárias para poder manter o campo e a vinha limpos, de forma que glorifique a Deus. Em outras palavras, ele não quer negar a si mesmo, ele não quer tirar os seus espinhos, ele não quer matar a sua carne, ele quer viver uma vida devassa e profana, ao invés de viver uma vida de santidade. Ele não se esforça. O preguiçoso é acomodado, ele quer que Deus faça parte dele. Mas o preguiçoso, o que ele tem que fazer, ele não faz. Eu não preciso fazer nada, Deus tem que fazer tudo. E o esforça que eu te ajudo. Cadê o esforço? Quer a ajuda de Deus? Esforça. Quer que Deus abençoa? Obedeça. Quer frutificar? Esteja ligado na videira verdadeira. Quem esconde a mão ao seio, irmãos, também impede que os outros se alimentem. Porque quando a gente olha para o seio, ele é fundamental na amamentação de uma criança. E olha o que Jesus disse em Lucas 18, versículo 16: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Meninos são todos aqueles que necessitam do leite racional. São aqueles que estão dando às vezes os primeiros passos, que estão se achegando, começando a conhecer a verdade. São aqueles que necessitam de um leite para serem nutridos, para começarem a crescer na caminhada. Quando esses meninos, eles chegam para alimentar em nós, se nós somos preguiçosos, nós vamos impedir que eles recebam o alimento.
Quer ver um exemplo? Irmã, a senhora ora para mim? Ai não, irmã, vai lá, pede para o pastor, porque a oração do pastor é melhor do que a minha. Preguiçoso, com a mão no seio, braço cruzado, impedindo que outro se alimente. Irmã, alguém pode vir dividir uma palavra, um versículo, algo para alimentar a igreja? Ah, eu não posso porque eu não sei falar. Ah, eu não posso porque eu tenho vergonha. Ah, é melhor o fulano porque ele fala melhor do que eu, ele conhece mais do que eu. Está impedindo que outro se alimente. E quando resolve fazer alguma coisa, fica reclamando de cansaço. Olha o que a palavra de Deus diz em Malaquias capítulo 1, versículo 13. E dizeis ainda: eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos. Vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Quantas vezes nós colocamos a mão em algo para fazer na obra do Senhor, ou até mesmo nas nossas vidas, porque Deus requis algo de nós, e nós ficamos murmurando: eu estou cansado, eu trabalhei o dia inteiro, eu preciso dormir. Faz murmurando. Você sabe o que é isso? Animal, enfermo, coxo, Deus vai receber da nossa mão o que a gente está fazendo? E além de reclamar do cansaço em fazer, ele tem cansaço até de buscar para si próprio. Porque olha o que diz a parte B de Provérbios 26:15. Ele cansa até de torná-la, ou seja, de tornar a mão à boca. Ele tem preguiça até de comer o alimento que está oferecido. Quantos chegam aqui, pegam o alimento pronto, outra pessoa pagou o preço, estudou, se preparou, chegou aqui, ofereceu o alimento, e quem está sentado na cadeira rejeita porque tem preguiça. Eu não vou comer esse legume porque eu não gosto. Eu não vou comer carne porque eu não sou carnívoro, eu sou vegetariano. Nós estamos de braços cruzados na obra do Senhor e na edificação das nossas vidas e do nosso campo? Preguiçoso. Outra coisa que o Senhor mostrou acerca das obras de um preguiçoso: Provérbios capítulo 22, versículo 13. Diz o preguiçoso: um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Vou traduzir: o preguiçoso tem uma desculpa para tudo. Eu não vou sair lá fora porque tem um leão. Se eu sair lá, o leão vai me pegar, eu vou morrer. Vou trazer um exemplo. Vamos no culto de terça. Ah, no culto de terça eu não vou porque é só oração. A gente não precisa ir no culto de oração, tem os outros cultos. Vamos no culto da quinta. Ah, e o culto da quinta é à noite. Eu estou cansado porque eu trabalhei o dia inteiro, eu estudei o dia inteiro, eu fiquei numa correria, eu vou descansar. Vamos no culto do domingo. Misericórdia, o culto do domingo é cedo. Domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Vou ficar em casa dormindo mais um pouquinho. Vamos para o monte? Não, irmã, eu não posso. Eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não vai. Vamos fazer uma visita? Misericórdia. Vai que manifesta um demônio lá. Ou então vira e fala assim: não, depois eu fico pagando preço por causa disso, deixa eu quietinho aqui. Você sabe o que é isso? Preguiçoso. Quem não
preguiçoso age como filho amado do Senhor. Porque Davi, o amado, que é o significado do nome Davi, quando um leão se apresentou diante dele, ele enfrentou o leão. Quando o urso se apresentou diante dele, ele enfrentou o urso. Ele não ficou de braços cruzados e fugiu daquilo que ele tinha que fazer. Quem não é preguiçoso é firme, é constante e é sempre abundante na obra de Deus. Ele está sempre pronto para combater o bom combate e revestido da armadura do Senhor, da armadura de Deus. Quer ver um outro exemplo que a palavra de Deus nos diz acerca das obras de um preguiçoso? Provérbios capítulo 19, versículo 15, só a parte A. A preguiça faz cair em profundo sono. Você sabe o que é um sono profundo? O sono profundo é um dos estágios do sono onde o corpo está completamente relaxado e a mente está totalmente desligada. E se tem algo que a palavra de Deus nos adverte é: desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Então eu vou trazer uns exemplos desse profundo sono do preguiçoso. Quem é preguiçoso, que está dormindo aqui, caiu num profundo sono, ele tem atitudes semelhantes às ações de Jonas. Jonas, quando recebeu uma direção de Deus, a Bíblia fala que ele foge e vai dormir no barco de idólatras. Jonas capítulo 1, do versículo 3 ao 5. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar cargas que estavam no navio para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Quantos recebem a ordem, a direção, o chamado de Deus, e ao invés de ir para o centro da vontade de Deus, foge, vira as costas, paga o preço para ir longe, e o pior de tudo, entra num barco de idólatras, ou seja, entra no barco de quem contende com Deus, porque a Bíblia diz que o porfiar é um pecado de iniquidade e idolatria, e porfiar significa contender. Aí eu pergunto, a palavra de Deus veio para a gente limpar os nossos galhos secos, para limpar o campo e para limpar a vinha. E aí, estamos fugindo? Porque estamos com preguiça de pegar nas ferramentas para lavrar a terra? Ou estamos permanecendo firme no centro da vontade de Deus? Fugiu? Preguiçoso. Você quer ver outro exemplo? O preguiçoso vem para o meio da congregação e dorme durante a pregação. Abre para mim, irmã, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o versículo 7 e 9. Do 7 ao 9. E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo,
que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o quê? O extenso discurso de Paulo. Quantos chegam aqui e ao invés de prestar um culto de corpo, de alma e de espírito, dorme na cadeira? Está só de corpo presente. Cadê a alma? Cadê o espírito? Deus está recebendo o que veio fazer aqui? Deus está recebendo o que está saindo da nossa boca? O que nós estamos oferecendo a Ele? Na presença de Deus não é lugar de dormir, pelo amor de Deus. E olha que quando Paulo pregou, a Bíblia diz que o discurso era extenso. Tem gente que dorme no segundo minuto de pregação, não chega nem no final. Estamos dormindo dentro da igreja. Deus está olhando para nós. Você sabe o que Deus está enxergando? Preguiçoso. O preguiçoso, ele faz a obra relaxadamente. Por quê? O preguiçoso cai num sono profundo. E o sono profundo é o estado de relaxamento. Olha o que mais o Senhor diz acerca das obras de um preguiçoso. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos agido relaxadamente, estamos caindo na posição de maldito. Por isso que Salomão, quando ele olha para o campo e para a vinha, o versículo seguinte, Provérbios 24:31, ele vai dizer, eu vou separar esse versículo em 3 partes. A parte A, que essa terra estava toda cheia de cardos. O que é cardos, irmãos? Cardo é uma erva daninha, espinhosa. Em outras palavras, Salomão olhava e ele via uma terra que era toda cheia de espinhos. Era uma terra toda amaldiçoada. Olha o que a palavra de Deus diz em Gênesis 3, do 17 ao 19. Depois que Adão e Eva pecam, e Deus vem ter com eles, olha a sentença que vem na vida deles. Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, Deus falando para Adão, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Irmãos, presta atenção em algo. A desobediência do homem fez com que a terra se enchesse de espinhos. Por isso a ordem de Deus para Adão, logo depois de amaldiçoar a terra com espinhos, era que ele deveria comer do suor do seu rosto. Porque para poder ser cultivado um alimento bom para se comer, é necessário limpar, adubar, arar, preparar a terra para receber a plantação. E também era necessário cuidar daquilo que já foi plantado. Em outras palavras, todos os dias, ervas daninhas e espinhos precisam ser removidos das nossas terras.
se nós não tivermos cuidado diário nessa manutenção do campo e da vinha, a maldição da terra vai tomar conta de tudo e vai sufocar a boa plantação. Nós carregamos essa maldição na nossa carne, porque nós viemos do pó da terra. E se diariamente, num suar, num pelejar contra as nossas vontades, contra os nossos espinhos, para poder glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, tudo aquilo que a gente edificar vai ser destruído, vai ser amaldiçoado, porque a terra é maldita. Aí a gente escolhe se a gente quer deixar a terra ser cheia de maldição, ou se a gente quer trabalhar para que a terra seja abençoada e seja uma terra que emana leite e mel, seja uma terra próspera. Mas que espinhos são esses que nós fomos amaldiçoados? Olha o que Jesus disse acerca do semeador, quando ele semeia a semente numa terra que é cheia de espinhos. Mateus 13:22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufoca a palavra e fica infrutífera. Quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e nós deixamos os espinhos sufocarem aquilo que o Espírito plantou no nosso coração? Viramos uma terra infrutífera. Quantas vezes a gente troca, deixa e se esquece do Senhor para se deleitar nos prazeres e nas riquezas do mundo? Quantas vezes a gente fica atarefado como Marta com tantas outras coisas, ao invés de vir como Maria aos pés do nosso Senhor buscar a melhor parte? Deus está revelando uma palavra para que nós possamos nos analisar e despertar. A pergunta é: nós vamos deixar os espinhos sufocar a boa semente? Ou nós vamos parar de ser preguiçosos, pegar na enxada, pegar na foice e começar a suar para cuidar do campo e da vinha que Deus tem confiado nas nossas mãos? A terra que Salomão observa, ela é toda cheia de espinhos. Não existe uma área na vida do preguiçoso que não seja maldita. A terra do preguiçoso é inteira amaldiçoada. Todas as áreas da sua vida são malditas, porque a preguiça o impede de trabalhar no campo e na vinha do jeito que Deus determinou. Além dos espinhos, a parte B de Provérbios 24:31 vai dizer que a superfície dessa terra, ela também é toda coberta de urtigas. A gente sabe que urtiga é uma folha, vou pegar a definição do dicionário. Urtiga é uma folha que contém um ácido que causa vermelhidão, coceira, queimaduras e muita dor em quem toca nela. Quando a gente entra em contato com um preguiçoso, o que ele gera na gente? Que tipo de sentimento ele produz em nós? Olha o tipo de folha que Deus espera que a gente produza. Ezequiel 47:12. Depois que o anjo com o cordel de medir foi adiante do profeta e levou ele para as águas profundas, quando ele mergulha no rio até as águas que não dá pé, e ele fica totalmente
envolvido com aquelas águas, quando ele sai daquele rio com o anjo e ele olha para as margens, olha o final do versículo, ele vê as árvores e ele diz que nessas árvores o fruto servia de comida e a folha servia de remédio. Em outras palavras, o fruto que o preguiçoso produz não alimenta ninguém. As folhas que o preguiçoso produz não sara ninguém. Pelo contrário, só causa irritação e dor. Porque é isso que uma urtiga faz quando a gente encosta nela. Por quê? Porque a preguiça é tóxica. Em outras palavras, o preguiçoso ele não é bênção, porque a Bíblia diz que a bênção de Deus ela acrescenta e não causa dores. Se as nossas ações estão gerando dores no nosso próximo, e essas dores não são dores para arrependimento, para que haja conversão, pronto, não estamos sendo bênção, somos maldição. Por isso que Salomão diz em Provérbios 10, 26, que como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Irmãos, quem manda determina algo, quem manda ordena algo. E existe algo que foi ordenado e determinado para as nossas vidas. Deuteronômio 6, 24. E o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos, que temêssemos ao Senhor nosso Deus. Vinagre causa dor nos dentes, porque ele dá sensibilidade. Fumaça causa ardência nos olhos e gera lágrimas. Diante da ordem de Deus, diante da direção de Deus, o que as nossas atitudes têm produzido no Senhor? Lágrimas. Ais, porque quem está com o dente doendo fala o quê? Ai. O que as nossas ações têm causado no Senhor? Quando os nossos líderes nos dão uma diretriz, o que as nossas ações diante da diretriz da nossa liderança têm provocado neles? Lágrimas e ais, lamentações. Quando os nossos pais falam conosco, dá uma direção para os filhos, o que as atitudes dos filhos têm causado nos pais? Vinagre para os dentes e fumaça para os olhos? Será que quando nós recebemos essas ordenanças, como Isaías, de pronto nós nos colocamos de pé e dizemos: eis-nos aqui, sem arrumar desculpa? Ou será que a gente se coloca de pé como Jonas para correr para longe do propósito? Porque a gente tem preguiça de fazer aquilo que está sendo direcionado para fazer. E essas ações causam irritação, causam dor, seja em Deus ou seja no nosso próximo que está em contato conosco. E o mais triste de tudo é que Provérbios 24, 31, a parte final do versículo, vai dizer que o muro de pedras do preguiçoso estava derrubado. Para que serve um muro, irmãos? Um muro serve para pôr limites. O preguiçoso ele não tem limite para nada. O preguiçoso, tudo pode, tudo é lícito, tudo convém. Posso fazer todas as coisas em Cristo que me fortalece. Ele acha que ele pode fazer tudo no sentido literal. Eu posso profanar, eu posso me sujar. Um muro também serve para controlar aquilo que entra e aquilo que sai. Em outras palavras, quem não tem um muro, ele não tem controle. Tudo que vem desce no coração, e na hora de sair, sai. É uma fonte jorrando 2 tipos de água.
Sai água boa, sai água salgada, sai grandes coisas, sai blasfêmia. Come de tudo, alimento bom, alimento estragado. Tudo está entrando, tudo está saindo. Faz uma mistura, uma miscelânea. As raposas e raposinhas que vêm para atacar o fruto precioso da vide, entra facilmente nesse campo e rouba tudo aquilo que é bom. Porque não tem muro, não tem filtro, não tem controle daquilo que faz, daquilo que ouve, daquilo que fala, daquilo que vê, daquilo que pensa. Não tem o fruto do Espírito, que é domínio próprio. O preguiçoso, o muro do preguiçoso derrubado, um muro também serve para proteger aquilo que tem dentro. Olha o que diz em Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Quem não tem muro é contencioso. Quem não tem muro, na primeira palavra que vem para limpar, para exortar, para corrigir, para redarguir, para açoitar, porque o pai açoita, corrige, repreende o filho que ele ama. Ele não se contém, ele se rebela, ele fala mal e fala porque ele tenta justificar as suas más obras. O preguiçoso não faz nada, mas ele fala tudo, principalmente aquilo que não convém. Mas por que Deus tem nos despertado acerca disso nessa manhã? Olha o que a palavra de Deus diz em Provérbios 28, 19. Olha as promessas de Deus para quem não é preguiçoso. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ocioso se fartará de pobreza. Oséias 10, 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, e a misericórdia é aquele que confessa e deixa. Lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Zacarias capítulo 8, versículo 12. Porque haverá semente de prosperidade, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, os céus darão o seu orvalho, e farei que o restante desse povo herde tudo isso. Malaquias 3:11. Por causa de vós repreenderei o devorador, ele não destruirá os frutos da vossa terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor. Mas o preguiçoso colhe tudo isso. Ele tem preguiça de edificar um muro, ele tem preguiça de cuidar da plantação, ele tem preguiça de limpar o campo. E o maior de tudo, Juízes, capítulo 18, versículo 9, o final do versículo, olha o conselho do Senhor. Não sejais preguiçosos em irdes para entrar a possuir esta terra. Deus tem uma terra prometida para nós. Deus tem algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu no coração do homem, reservado para aqueles que o amam. Mas se nós formos preguiçosos, nós nunca vamos tomar posse dessa terra, dessa herança. E por que, irmãos, essa palavra? Eu tive um sonho essa semana. Nesse sonho, meu marido e eu estávamos dormindo, e eu ouvia um barulho dentro de casa, num outro quarto, como se alguém derrubasse alguma coisa. E quando eu ouvi aquele barulho, eu levantei e fui ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta do meu quarto, que dá de frente para o outro quarto onde eu ouvi o barulho, que é o escritório onde a gente senta para meditar, preparar as palavras, eu vi a minha avó falecida desfazendo uma mala de roupas. E ela estava jovem, ela estava magra, uma aparência assim de quem estava em paz, feliz.
tranquila. E eu olhei para ela e falei assim: mas o que você está fazendo aqui? Você morreu, não era para você estar aqui. Eu não estava entendendo. E quando eu falei isso para ela, ela olhou para mim, ela sorriu, e eu ouvi uma voz que falou: os mortos ressuscitarão primeiro. E a palavra de Deus diz que naquele dia, quando Jesus ressuscitou, os mortos ressuscitaram primeiro e entraram na cidade para servir de sinal e testemunho da obra do nosso Senhor. Quando eu ouço um barulho e isso me faz acordar, eu vejo alguém que no momento da caminhada dormiu, porque a palavra de Deus diz que as virgens, tanto as nécias como as prudentes, dormiram. Mas quando ouviram a voz do amigo do noivo dizendo: aí vem o esposo, quem estava pronto, quem foi prudente, quem perseverou, logo se levantou e foi ter um encontro com o seu Senhor. Mas as nécias que não tinham azeite extra ficaram de fora. Irmãos, as obras de um preguiçoso nos fará ficar de fora do reino do Senhor. As obras de um preguiçoso nas nossas vidas não nos farão herdar o reino de Deus. E a volta do nosso Senhor Jesus está muito, mas muito mais próxima do que eu e você imaginamos. E quando esse dia chegar, quando a trombeta tocar, nós não podemos dizer que fomos pegos por desavisado, porque o Espírito está falando com a igreja: desperta tu que dormes, atavia, igreja, desfaça das obras das trevas e se revista das obras da luz, porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a nossa fé. Se o nosso Senhor Jesus voltar agora, Ele vai encontrar preguiçosos que ficarão de fora, ou Ele vai encontrar pessoas prontas que disseram: eis-me aqui. Que nós possamos nessa manhã fazer essa reflexão. E se porventura tivermos nas nossas vidas obras de preguiça, depressa, nos desfaçamos dela, para que nós possamos tomar posse do gozo eterno do nosso Senhor e daquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Eu só quero trazer a lembrança de 2 versículos aqui, irmãos. Põe o de Atos para mim, por favor, que fala de Eutico. Como que foi o discurso do apóstolo Paulo? Você sabe como que é o preguiçoso também ou não? Quando ele se depara com um discurso extenso, o culto demora um pouco mais, ele sai falando o quê? Porque atrasou o culto, porque não sei o quê. Peraí, irmãos. Pregue, que não quer estar aqui ouvindo o que o Espírito diz. Irmãos, a gente tem hora para entrar na presença de Deus. Para sair, a gente sai quando Ele o quê? Quando Ele pedir. Se o sermão foi extenso, o que cai o sono profundo não ama o esclarecimento. Por isso eu desperta tu que dormes, que Cristo o quê? Esclarecerá. Então preguiçoso faz isso também. Preguiçoso não tem preguiça por um monte de coisa da porta para fora. Ao mundo passa e as suas o quê? Concupiscências. Mas para ouvir um sermão extenso, preguiça pura. Irmãos, se está fazendo isso, converte-te. Se eu pudesse ficar o dia inteiro ouvindo a palavra, o quê? O Senhor fala: conhecei e prossegui em... Irmãos, um extenso discurso com a unção de Paulo, isso faz eu edificar a vinha, porque é o Espírito Santo de Deus que ensina todas. Por isso que a vinha, a gente glorifica a Deus no Espírito. Acham ruim, preguiçoso.
vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a alma, porque tudo passa, menos a palavra. Aqui não passa, isso aqui não é vaidade não, irmãos, da porta para fora, tudo é o quê? É tudo vaidade. Segundo, olha lá, e o povo se alegrou por contribuírem voluntariamente. Então o primeiro espírito que a gente tem que ter é um espírito o quê? Mas não basta, tá? Não é só isso não, porque quando contribuíram voluntariamente, olha que fala aqui, ó, porque com o quê? Coração perfeito. Coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E a Bíblia diz que do coração procedem o que? As saídas da vida. Não faz do jeito que Deus quer não, irmãos, que é problema. Então não adianta só se voluntariar não. Não adianta. Tem que se voluntariar, e se voluntariar com um coração o quê? E acima de tudo, Deus ama quem dá com alegria. O que fizeram aqui? Ó, não foi com qualquer alegria não. Então superlativo aqui, ó, deram ainda com grande. Então lavra a terra, lavra a vinha, coloca muros e ainda faz isso com alegria, porque se fizer isso cabisbaixo, entretecido, Deus não o quê? Não recebe nada. Porque o coração perfeito edifica, e ainda edifica com faz certo, faz do jeito certo. Eu me voluntario, aí eu venho aqui e faço tudo errado. Fiz com o coração perfeito? Não adianta, não adianta. Apertou, né, irmãos? O céu é para esses. Não dá mais para ter preguiça. Irmãos, a gente tem preguiça de vir no culto. Não dá mais tempo. Ela não contou tudo do sonho. Ela esqueceu, eu acho. Eu não esqueci porque ela contou para mim. Porque depois que ela viu a avó dela, ela voltava lá no quarto para me acordar. Aí nós levantávamos nós dois e saíamos, porque uma voz falava: Jesus está... Irmão, Jesus está voltando. E Deus não mostrou só para ela não, irmão, tá aqui, ele pode me desmentir. Deus deu um sonho para ele também, e no sonho falava: Jesus está... Não dá, irmãos, não dá mais para ter preguiça. O pouco tempo que falta, pelo amor de Deus, irmãos, pelo amor de Deus. Pastor, mas como é que eu trabalho na seara de Deus? É só aqui dentro? Não, irmãos, Deus não te plantou lá no meio da tua família? Lavra a terra lá. O trabalho a gente faz fora e faz dentro. Se vocacionou dentro, faz dentro. Se vocacionou fora, faz o quê? Fora, mas fala, faz, entendeu, né? Faz aquilo que Deus lhe vocacionou. Agora, ficar sem fazer nada, de braço cruzado, ainda com a mão no seio, além de não fazer nada, irmãos, até quem vem até nós, a gente não acode, a gente não socorre. O preguiçoso não toma posse da terra prometida. E tem uma promessa aí: pastor, mas eu acordo tudo cedo e vou trabalhar. Legal, e no reino? Ganhou o mundo inteiro e perdeu no reino eu estou cruzado, aí no mundo um trator para trabalhar, aí no reino nada. Problema, irmãos. Alguém está falando aqui para não trabalhar? Mas e no reino? Prega para os teus filhos, fala: Jesus está voltando, não dá mais tempo. Encontrou alguém, fala: Jesus está voltando. Prega, irmãos, esse sermão. Se Deus vocacionou para cuidar dentro, faz dentro. Se não, faça alguma coisa segundo o talento que Deus te entrega. E o sermão estendeu, vai sair daqui murmurando? Preguiçoso, tá? Não esquece disso. Não esquece disso. Irmãos, tá aí o rio de águas. Quer ser curado? Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Não adianta buscar o profeta para impor as mãos e o quê? Sai dessa preguiça. Trabalhar aí na seara e na vinha, aí vai ver a cura. Como? Com coração alegre, perfeito e voluntariamente. A gente fica esperando, precisa chamar. Não, é voluntário. Se prontifica, coloca à disposição e vai fazer para a glória de Deus. Só uma recomendação: e cuidado com o preguiçoso. Que o preguiçoso, além dele não fazer, como ele tem urtiga, irmãos, além dele não fazer por causa das urtigas, que não serve de remédio, e por causa da vinha que não tem fruto, ainda ele tira quem está fazendo do
caminho. Cuidado com o preguiçoso. Você está vendo alguém na preguiça, você dá um cutucão e fala, ó, larga essa preguiça de lado aqui. Caso contrário, irmãos, ó, fica perto não, urtiga, quem que gosta de se esfregar com urtiga? Olha uma flor, olha uma urtiga, ela tem uma flor que você olha, ela é bonita, irmãos. Você olha e fala, nossa, como é bonita a flor dela. Mas a hora que tu encosta na folha é só dor. Que a gente capine tudo isso da nossa vida. Em nome de Jesus, amém?